Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um BPF no ar. E esse é o BPF no ar mais azul que você vai ver na sua tela. Eu sou a Júlia. E eu sou a Paulinha. E conta pra gente, Paulinho, o que é nosso programa BPF no ar? Então, no programa BPF no ar, nós juntamos todas as dúvidas que nós recebemos diariamente de vocês nas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram. E aí nós vamos separando essas dúvidas por temas, por tópicos, e aí nós juntamos as dúvidas todas de um tópico e respondemos aqui para vocês. E é por isso que eu vou colocar aqui embaixo o telefone, o nosso telefone, né, que é o nosso WhatsApp, o nosso Telegram, os nossos directs das nossas redes sociais, Instagram, o Messenger do Facebook, né? A gente tem recebido até vídeos lindos, né? A gente tá emocionada aqui que a gente acabou de assistir o vídeo da Márcia. E terminando essa gravação, a gente vai entrar em contato com ela, porque é lindo demais o vídeo que ela mandou pra gente. E aí vocês podem perguntar da maneira que for melhor para vocês. Mensagem, áudio, direct, vídeo, do jeito que for melhor. Porque esse programa é feito por você e para você. E se você não perguntar, não tem programa. Não tem jeito de ter. E agora a gente gosta demais de fazer isso, a gente ficou meio que viciada, então Eu não quero parar de fazer. ela é a diretora, mas agora também eu subi de cargo, né? Eu tenho feito um plano de carreira meteórico aqui, então agora eu sou diretora também. Agora que todo mundo manda. A diretoria tá dividida. Agora só tem cacique aqui, não tem índio. Enfim, hoje o assunto é sobre o quê, Paulinha? Hoje o assunto é sobre controle integrado de pragas. Ah, que é o assunto preferido da nossa primeira diretora, no caso. A Paulinha que treina controle integrado de pragas, ela sabe muito sobre esse assunto. E eu acredito que vai ser bem legal hoje esse BPF, porque quando a gente fala com muita paixão de alguma coisa, o negócio fica bom. É verdade. Então vamos lá, Paulinha, primeira pergunta do dia. Primeira pergunta. Vocês têm alguma dica para controle de ratos? Eu que respondo, né? Pode ser. Tá, então vamos lá. A gente tem sim, a melhor dica para controle de ratos é limpeza. Gente, limpeza é o principal. E aí eu vou contar uma história para vocês que aconteceu num cliente nosso muito querido. A gente tinha uma infestação significativa de ratos lá na área da balança rodoviária. A área da balança rodoviária, ela ficava bem ali pertinho da expedição de produto acabado a granel, né? Era uma área externa, coberta, mas aberta. E aí o que que acontecia? Toda vez que a empresa terceirizada de controle de pragas ia lá fazer monitoramento, essa área tinha muito toque de isca, consumo de isca, isca ausente, né, que pode ser isca consumida mesmo. Então, isca com toque, que é parcialmente comida e tal, enfim. E ali era uma área que realmente demonstrava que tinha muitos ratos. E aí colocava-se veneno, colocava-se veneno, colocava-se veneno, fazia a limpeza daquela área, mas não reduzia a quantidade de ratos. E o que que aconteceu? Um dia a gente fez o processo de limpeza na parte inferior da balança rodoviária. Por quê? Era um local que era de difícil acesso, né? Então teve que realmente melhorar o acesso, colocar iluminação para fazer limpeza. Porque se for uma caverna que você não consegue nem enxergar, você tem que realmente dar as condições necessárias para que a pessoa consiga entrar ali e fazer limpeza. Depois que começou a fazer limpeza com frequência ali embaixo da balança rodoviária, o que que aconteceu com o monitoramento das iscas? Reduziu, zerou, acabou, gente. Então, o que que aconteceu? Limpeza fez o quê? Diminuiu várias coisas. Primeiro, o abrigo, porque tornou aquela área um lugar horrível para eles viverem, né? Já que era uma área que estava sendo constantemente limpa, constantemente melhorada, tinha trânsito ali, porque para descer naquela área precisava de fazer limpeza. Reduziu o quê? O alimento. Né? Embaixo da balança rodoviária acabava que tinha mesmo um acúmulo de alimentos ao longo do tempo e isso foi reduzido com essa limpeza. Então ali você tirou dois As, né, Paulinha? Abrigo e alimento. E deu acesso para as pessoas descerem e limpar, né? Porque também não tinha jeito antes. Então, assim, é muito importante que vocês verifiquem. E isso é muito comum, tá, gente? A gente vai nas fábricas e fala, nossa, é muito esquisito. Aqui tá dando muito consumo de isca, muito consumo de isca, e continua colocando veneno e o consumo não baixa. É porque, na verdade, o controle de pragas ele é integrado, né? Não é só colocar veneno e falar, agora mata todo mundo. A gente costuma, não é nossa especialidade, é importante a gente falar sobre isso, tá, gente? O que a gente sabe de controle de pragas, a gente aprendeu
com as pessoas que fazem controle de pragas, com essas empresas terceirizadas, em especial o André, eu não posso deixar de falar dele, né? O André é um colaborador de uma empresa de pragas terceirizada, então ele é aquele cara que vai lá para a fábrica, coloca veneno, olha a porta-isca, limpa a porta-isca, ele faz tudo tão bem feito e a gente acompanhou ele, eu tive a chance de aprender com ele a primeira vez, e a Paulinha ainda não trabalhava comigo quando eu acompanhei, mas a Paulinha teve a chance de reencontrar o André, né? Foi na mesma fábrica, inclusive, não foi? Não, foi em outra. Foi em outra fábrica? É porque essas empresas, elas trabalham em várias fábricas, né? E aí, o que acontece? A gente teve a chance, né? A Paulinha teve a chance de conhecer o André. E ele me deu uma aula sobre controle de pragas, gente. Como que utiliza veneno, como que faz as coisas. E eu fiquei tão encantada. E aí ele falava o tempo todo, que é o Gustavo, o chefe dele. Ele falava assim, que é o dono da empresa, falava assim, não, o Gustavo dá muito treinamento pra gente. O Gustavo me falou tal coisa e tal coisa. O Gustavo me falou. Eu pensei, gente, como esse Gustavo é bom, né? Porque ele é bom de treinar. Ele passou todo o conhecimento dele pro André. O André entende a importância do procedimento dele. E ele gosta tanto do que ele faz que ele agora tá me ensinando. Eu pensei, poxa, o conhecimento realmente ele transforma e você consegue multiplicar, né? Então, assim, é importante que a gente fale isso, porque nós não somos especialistas em controle de pragas, nós somos especialistas em definir um procedimento operacional padrão do controle integrado de pragas, que atenda ao Ministério da Agricultura, mas que também funcione para a sua fábrica. Então, a gente sabe falar quando está funcionando, quando não está funcionando, e realmente quais medidas você precisa tomar, o que você precisa falar para a empresa terceirizada, se no seu caso for uma empresa terceirizada, ou o que você precisa melhorar, se no caso for você mesmo que faz esse controle de pragas. Eu acho que a gente vai falar disso mais para frente aqui nesse programa. Mas o mais importante, gente, é que não adianta só colocar veneno. Se o veneno e porta-isca está demonstrando que tem uma infestação lá, ele está cumprindo com o papel dele, está falando, olha, aqui é problemático, aqui tem essa praga. E aí você precisa saber como que você, empresa que está contratando aquele serviço terceirizado, pode ajudar para que o serviço realmente seja eficiente, que você consiga ter um controle de pragas que seja eficaz. Então, nesse caso, qual que é o papel da empresa que contrata e da fábrica de ração? Reduzir todos os elementos facilitadores, que é abrigo, acesso, alimento e água. Muitas vezes você pode ter os 4 ao mesmo tempo e muitas vezes você tem alguns deles ali que estão mais evidentes e que você consegue facilmente controlar, né? Todos eles são possíveis de controlar, só basta você querer. Nesse caso aí, o principal é fazer muita limpeza, para evitar o quê? Presença de alimento. E também o abrigo, porque a partir do momento que você começa a limpar debaixo da balança rodoviária, que foi o que aconteceu, ali se tornou um ambiente hostil para as pragas, né? E isso é muito importante, a gente tem que tornar a fábrica um ambiente hostil para as pragas. Então, alimento e abrigo foi o que a gente evitou nesse local. O acesso é mais difícil, porque o acesso é uma área externa, né? Então, tem que tornar aquilo ali realmente ruim para as pragas, ok? Ok. Enfim, Paulinha, é isso. Muito bom. E só lembrando que eu pensei numa coisa aqui agora que você falou, né, que o porta-isca ele tá cumprindo papel e as pessoas acham justamente o contrário. Eu falei assim, eu acho que o porta-isca não tá funcionando. Eu acho que a empresa de praga não tá funcionando. Pelo contrário, ela tá funcionando. E muito bem. O veneno não tá matando, né? É muito engraçado isso, assim. Porque... Ele tá funcionando, ele tá te avisando, ó, aqui precisa fazer alguma coisa porque tem um problema. Exatamente. Ele é um monitoramento, né? Pra você que não consegue ficar notando, ó, passou um rato. Só se a infestação for muito alta. Ele tá falando, ó, aqui tem rato. Próxima pergunta. Os porta-iscas precisam ser fixos? E essa é pra mim mesma, né? A pergunta. Você mesmo pode responder, agora eu vou ficar prestando atenção. Então, os porta-iscas precisam ser fixos, sim. Tá? Você precisa ter um croquis ou um mapa de iscas onde estão localizados todos esses porta-iscas, qual a numeração de cada um desses porta-iscas, né? Em qual área da fábrica está cada um, e eles precisam ser fixos justamente para eles serem mantidos no local em que eles devem estar, de acordo com o seu mapa de iscas. Porque o que acontece quando a gente não prende o porta-isca? Como o trânsito de pessoas na fábrica ele é grande, né? Dos próprios funcionários, eles vão de um setor para o outro, às vezes tem trânsito de empilhadeira, e dos próprios funcionários mesmo, um porta-isca que hoje está no lugar, amanhã ele não está mais, porque às vezes barrou ou tirou ele para passar com alguma coisa,
para colocar alguma outra coisa no lugar. Ou para limpar, aquela Para área. limpar, que, né, precisa ser limpo, né? As áreas precisam ser limpas, então às vezes arreda ele para... Arreda é coisa de mineiro, né? Pode ser que tem gente que nem entenda. Empurra, Empurra. retira, arreda, Encosta gente. ele pro Arreda lado. é do verbo arredar. Vem de movimentar. Movimenta ele. Então, Ai, às meu vezes, Deus. movimenta o porta-isca para fazer limpeza, e o porta-isca que hoje tá aqui, amanhã ele vai um pouco mais pro lado, depois de amanhã tá um pouco mais longe, daqui uma semana o porta-isca sumiu. Então, por isso, todo porta-isca precisa ser fixo, tá? Tanto, ou pode ser fixo ou na parede, pela parede, ou pelo piso, da forma que for mais fácil. E até porque ele precisa ser fixo para cumprir o papel dele de monitoramento das pragas naquele local. Naquele local. Se ele movimenta, você já não sabe onde que a praga tá, né? Exatamente. Hoje você está aqui, amanhã ele tá do outro lado e tem praga, você não sabe se a praga tá aqui ou se tá lá do outro lado. E Paulinha, é interessante, né? Porque, gente, a coisa mais fácil de pegar não conformidade é pegar o mapa das iscas, os portas-iscas, e ir conferir em loco lá na fábrica e não está presente o porta-isca. E aí, pronto, você já toma um ferrinho aí logo de cara. Então, assim, fixe seu porta-isca para evitar esse tipo de problema e para que o monitoramento das pragas seja bem feito sempre. Isso é uma coisa que realmente, eu não vou falar 100%, mas 99% das vezes que eu vou conferir mapa de isca com as iscas no local, tem alguma coisa errada. 99,9% das vezes. 99,9%. Eu não vou falar 100% porque pode ser que aconteça de alguma vez tá tudo certo, mas na maioria das vezes tem algum que ou não tá no local, ou que ele tá solto, ou às vezes quebrado, então sempre tem alguma coisa que tá fora do lugar. Então aproveita aí agora, pega seu mapa de iscas e confere se tá tudo certinho, que não tiver você já arruma. Ó, isso mesmo. Próxima. Pode colocar a identificação do porta-isca só do lado de dentro? Do lado de fora solta muito. Sua também. Então, eu até anotei aqui o que fala na IN 04 no checklist, no roteiro, do anexo 2, no item 7.6. Os porta-iscas e as armadilhas estão identificados. Ou seja, tem um item só para isso. Se a identificação está do lado de dentro, a gente não consegue conferir se os porta-iscas estão identificados, né? E normalmente quem tem a chave desses porta-iscas para poder abrir e fazer o monitoramento é a empresa de controle de pragas, né? O pessoal da fábrica, eles não têm acesso à parte interna do porta-isca. Então, por isso, a identificação com o número precisa ficar do lado de fora. E, inclusive, a gente indica colocar essa numeração tanto na parede quanto no próprio porta-isca, tá? Para identificar a posição daquele porta-isca. Então, por isso, a gente coloca do lado de fora e não do lado de dentro. O que acontece do lado de dentro? Que muitas empresas colocam do lado de dentro e isso não tem problema colocar do lado de dentro. Normalmente, os porta-iscas, eles têm um calendário do ano inteiro, com os meses e os dias, e que o funcionário da empresa terceirizada, quando vai lá fazer o monitoramento, ele marca o dia que ele fez aquele monitoramento, justamente para acompanhar se ele está sendo feito na frequência certa, que foi determinada no seu procedimento, está tudo ok. Então, esse calendário, normalmente, ele fica do lado de dentro mesmo, porque ele solta fácil se ele fica do lado de fora, porque ele tem chuva, vento, sol, então ele normalmente fica do lado de dentro para não perder essas marcações com a frequência de monitoramento, tá? Isso não tem problema ficar do lado de dentro. Mas a numeração do porta-isca, com o número daquele porta-isca, ela tem que ficar do lado de fora e tem que ser visível. Ok. Ok? Tá compreendido. Próxima pergunta. Qual a distância entre os porta-iscas? Pode continuar, Paulinha. Eu tô aqui de telespectadora. Então, vamos lá. Não tem uma distância certa e padrão para todas as empresas, para todos os porta-iscas, para todos os tipos de produtos que existem para controle de roedores. Então, normalmente, a própria empresa de pragas, quando ela vai começar o monitoramento de pragas na fábrica, ela vai avaliar a área que ela precisa fazer o controle, qual o tamanho da fábrica, onde estão
as aberturas de acesso para a parte interna da fábrica. E aí eles vão definir aonde que eles vão posicionar os porta-iscas de forma estratégica para conseguir ter um melhor controle. E pode ser também que com o tempo eles avaliem, nessa área que a gente não está tendo incidência de roedores, então a gente pode mudar esse porta-isca às vezes para uma outra área que está tendo uma incidência maior, para a gente monitorar e conseguir fazer esse controle da melhor forma. Então não existe uma distância ideal e que deve ser seguida sempre para os porta-iscas. Isso vai depender de cada fábrica, de cada empresa, como eles fazem, do tipo de produto que eles usam, porque essa indicação também pode variar de acordo com o produto que está sendo usado. Então não existe. E no caso de quem faz o controle... Existe uma distância ideal, mas não existe uma distância padrão, certo? Isso, exatamente. Porque isso varia exatamente com o A ambiente que distância você ideal tem varia e de com acordo... os produtos que você está utilizando. Exatamente. Existe a distância ideal para cada fábrica e para cada situação, mas não uma ideal que vai servir para todo mundo. Isso. E aí, no caso de alguém que faça o controle sozinho, isso a gente vê muito em granja, né? Que o dono da granja faz o próprio controle de roedores. O que a gente indica é que pergunte ao fornecedor dos produtos que ele utiliza qual distância ele indica, né, para usar, qual é o protocolo de utilização daquele produto. E tem uma coisa importante que a Paulinha falou sobre conversar com o fornecedor, e até, por exemplo, tem fábricas que fazem o próprio controle de pragas, né? Então não contrata uma empresa terceirizada. A gente sempre recomenda que você contrate uma empresa terceirizada. Mas tem fábricas que não fazem uso desse serviço terceirizado. Quando ela não faz uso do serviço terceirizado, a pessoa que faz na fábrica dela, que geralmente é o dono, e são fábricas bem pequenas, né? Que às vezes é o dono e o irmão dele que trabalham naquela fábrica e tudo, ela precisa ser treinada da forma correta a colocar esses venenos, a manusear esses portas-iscas. Por quê? Porque tem uma coisa que a gente exige sempre da empresa terceirizada, que é o quê, Paulinho? Certificado de treinamento do colaborador da empresa terceirizada que está indo na fábrica manusear os portas-iscas e essas substâncias químicas para o controle das pragas. Então, a mesma coisa, se você faz o seu próprio controle de pragas na sua fábrica aí, você tem que ser treinado. Então, se você compra esse produto, você solicite à pessoa que está te fornecendo esse produto um treinamento para você se tornar realmente especialista em fazer isso aí na sua fábrica, tá? Agora, a gente sempre recomenda que você faça isso como empresa terceirizada, tá, gente? Sempre recomenda isso. Ok, isso mesmo. Não sei se a gente vai falar disso em algum momento aqui. Vai ter uma pergunta, não, sobre quem faz o controle? Não. Então tá bom. Então já adiantei aqui, já falei pra vocês. A próxima pergunta é sobre isca adesiva, se a gente já viu funcionar em algum lugar e se elas são eficientes dentro da fábrica. Legal. Então, a isca adesiva é uma isca que muitas vezes ela é colocada dentro da fábrica. Por quê? Porque é um porta-isca que dentro tem um adesivo e que o rato passa e fica pregado nessa isca adesiva. Então, é uma isca que, na verdade, serve para monitorar a presença do roedor ali dentro, né? E aí, o que acontece com essas iscas? A fábrica é uma fábrica, apesar de estar dentro de um porta-isca, a fábrica tem muita poeira, né, em suspensão, porque a gente mexe com pó o tempo todo na fábrica. E aí, esse pó vai depositando nessa isca adesiva, no adesivo ali, e a cola vai perdendo. Então, assim, vocês já viram funcionar? Sim, a gente já viu funcionar na situação em que você tem a troca desse adesivo bastante constante. Então, o que geralmente a empresa terceirizada faz? Coloca uma luva, abre esse porta-isca, testa se a cola está ainda funcionando e aí decide por trocar ou não. A grande situação, o grande problema quando ela não funciona é porque às vezes você coloca a isca adesiva lá e o controle de pragas às vezes vai voltar daqui a 3 meses. Então, daqui a 3 meses já não tem nem mais cola ali, né? Ou então, às vezes, já tem tanto outros insetos e bichos que ficaram presos ali, tipo lagartixa, entre outras coisas, que já não tem nem mais espaço para o rato ficar preso. Então, se você trabalha com isca adesiva aí na sua fábrica, você vai ter que conversar com o seu controle de pragas terceirizado para ver qual que é realmente a frequência de monitoramento dessas iscas adesivas,
ver qual que é a situação real para sua fábrica e talvez, porque como é uma armadilha que tem uma cola, você fazer esse monitoramento mais frequentemente de abrir e testar essa isca adesiva e como é um adesivo que você cola ali, você mesmo colar essa isca adesiva se o controle de pragas terceirizados não vai tão frequentemente. Então, funciona em alguns casos e não funciona em outros. Depende da quantidade de poeira, da presença da empresa terceirizada fazendo a troca dessa isca adesiva aí na sua fábrica, né? Exatamente. Você falou de pegar outros bichos na isca, tava lembrando aqui que é até interessante mesmo ter uma empresa terceirizada para fazer esse controle, porque nos próprios portões da área externa costumam aparecer outros animais diferentes de rato. Cobra, sapo. sapo. E eu sou bem medrosa, assim, inclusive. Então, quando alguém vai abrir um porta-isca, eu já fico de longe olhando, eu espero abrir para depois chegar perto. É verdade. Então, assim, e aí os funcionários, né, de uma empresa terceirizada, eles já sabem como lidar com esse tipo de situação também. Exatamente. Eu tava lembrando isso aqui quando você falou da Verdade. lagartixa. Verdade. Lagartixa triculaça, né? Esse tá tranquilo. Próxima pergunta. Quais documentos exigir da empresa de pragas no momento da contratação? E aí aqui eu trouxe uns clipinhos da legislação. Legal. Então, no anexo 1, que é o corpo da IN 04, no item 7.11 fala o seguinte: os POP referentes ao controle integrado de pragas devem contemplar as medidas preventivas e de controle. No caso da adoção de controle químico, os procedimentos operacionais também devem especificar grupos químicos dos produtos utilizados, nome, princípio ativo, concentração, local e forma de aplicação do produto, frequência de sua utilização, assim como o responsável pela execução da tarefa. As empresas terceirizadas contratadas devem ter o registro próprio no órgão competente. E no checklist da IN 04, no anexo 2, diz o seguinte no item 7.8. Os produtos utilizados no combate às pragas são registrados no órgão competente. Isso, inclusive, é um item indispensável do checklist. Então, é o seguinte, o que a gente pede, né? Que seja exigido da empresa de praga os documentos que a gente pede quando vai contratar, e a gente tem que ficar atento também que alguns desses documentos eles têm validade, então tem que estar atento à validade sempre que o documento vencer, solicitar a cópia atualizada e vigente daquele documento. Então, a primeira coisa que você tem que ter é um contrato entre a empresa terceirizada e a fábrica que contratou essa empresa terceirizada, né? E aí esse contrato vai ser específico para cada empresa tem um, mas tem que ter esse contrato de prestação desse tipo de serviço. E aí essas empresas, elas são registradas de acordo com aonde é o conselho de classe responsável técnico. Então, a gente tem empresa de praga que o responsável técnico é agrônomo, então o registro da empresa e do responsável técnico é no CREA, então você vai pedir a cópia do registro tanto da empresa quanto a anotação de responsabilidade técnica do responsável técnico daquela empresa. Se for veterinário, esse registro vai ser no CRMV, então a empresa tem que ser registrada no CRMV, e o veterinário vai ter uma anotação de responsabilidade técnica também no CRMV. E tem algumas empresas que o responsável técnico é biólogo, e aí esse registro vai ser no CRBio. Então, a gente pede esses documentos, a gente pede também o alvará de localização e funcionamento, e aí isso é um documento municipal, então a empresa vai ter o alvará do município em que ela está localizada. A gente pede, como a Júlia já falou, um certificado de treinamento do funcionário ou dos funcionários que vão executar o serviço na sua empresa, tá? De que eles são capacitados e que eles podem fazer executar esse tipo de serviço. Além disso, a gente pede também as fichas técnicas e as FISPs de todos os produtos que vão ser utilizados no controle de pragas, tá? Então, os produtos também precisam ser registrados e por isso a gente pede tanto a ficha técnica quanto a FISP, que é a ficha de segurança de produtos químicos.
Ok, E todos aí, esses documentos. todos esses. E Aí, ficar sempre atento ao prazo de validade, ao né, prazo de Paulinha? validade. A Paulinha sempre confere isso muito nos nossos clientes, porque você pede uma vez e acha que tá tranquilo. Muitas empresas já, hoje, elas estão acostumadas com esse processo, então elas já mandam, né, quando faz a renovação de cada documento, mas você fique sempre atento na sua pasta aí de controle de pragas, observa isso e fique sempre atento para você estar sempre com tudo certinho na sua fábrica. E aí, com esses documentos, a gente consegue atender ao que a IN 04 pede que você tenha de documento com relação à empresa de pragas. Isso. Ok? Essa é uma ótima pergunta. Que muita gente faz e eu acho que é problema de muita gente. Se a gente tem alguma dica para o controle de pombos. Ai, gente. Não, pragas, todo mundo tem problema de pragas, né? Então, assim, e pombos é sempre uma pergunta que é muito, muito falada, muito perguntada. Em palestras é sempre muito perguntada, né, Paulinha? Sempre foi muito difícil responder sobre isso, né? Porque o povo fala que é o rato de asa, né? Então, ele ainda tem superpoderes, além dos que o rato tem. Então, assim, o que acontece? É claro, gente, a gente sempre fala que controlar a praga, primeira coisa, são os 4 A's, os 4 elementos facilitadores: abrigo, acesso, alimento e água. A gente falou sobre isso no piso da área externa, né? No Inspira que a gente tem sobre o piso da área externa, de água, né? Estagnada no piso, pombo tomando banho, bebendo água, né? Então, assim, são os elementos facilitadores mesmo. O acesso, como que você controla o acesso? Com a questão de portão telado, fechando todas as aberturas. A gente fala muito sobre isso, por exemplo, nas fábricas que tem uma parte da parede de alvenaria e depois em telha metálica, você tem umas frestas, né, por causa do desenho da telha. Então você tem que fechar aquelas aberturas. Então aí você evita o acesso. O alimento é limpeza, 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 limpeza. Ver se os seus silos, por exemplo, da área externa estão com algum vazamento também. Aí você tem que fazer manutenção desses vazamentos para evitar que os alimentos fiquem ali disponíveis. É muito comum, gente, no silo de expedição a granel, os caminhões graneleiros fazem a expedição, termina a expedição, cai alguma coisa ali no chão, né, Paulinha? O caminhão vai embora e fica aquele alimento lá. Então tem que limpar realmente esses restos de alimentos que caem ali no momento da expedição, por uma falha ali no manejo que aconteça, ou um vazamento mesmo que aconteceu. Então ficar atento. Então a gente falou de e abrigo, como geralmente os pombos ficam na área externa, você vai ter que evitar. Abrigo tem. Deixa eu mostrar pra vocês a foto. Tô lembrando aqui da gente conversando sobre isso, Paulinha. Tá no nosso WhatsApp. Deixa eu achar aqui pra vocês. Só um minutinho. Abrigo, gente. Abrigo de pássaros. Deixa eu ver se fica legal. Se tá. Peraí. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Olha isso aqui. Opa, desligou. Olha isso aqui. Aí. Quem já viu pombo ficar nessa estrutura aqui do telhado, né? Nessa estrutura metálica do telhado, isso é muito comum, né? Ele acaba fazendo ninho lá e ele acaba morando lá. E não são só os pombos, tá, gente? Acaba que outros pássaros também fazem. Por quê? Porque tem exatamente a estrutura ela fica assim, então ele consegue dormir ali, ele consegue viver com a família dele feliz. Então você precisa evitar esse tipo de abrigo, tá? Ficar bastante atento a isso. Se aquela foto mostrando no celular não tiver ficado boa, eu depois edito e puxo a foto na tela, né? Talvez possa ficar melhor. Então, você tem que evitar todos os elementos facilitadores. Beleza, mas isso eu já sei, eu já telei. Eu tenho um cliente nosso que está telando essas estruturas metálicas para evitar que eles durmam ali, que eles se alimentem ali e fiquem vivendo ali felizes para sempre. Então, gente, dito tudo isso, a gente já sabe que a gente tem que controlar os 4 A's, a gente precisa falar isso para vocês várias e várias e várias vezes, porque a gente não pode achar que praga é só botar veneno. Não é, né? Tem a nossa parte também nesse processo. Só que recentemente, né, Paulinha, a gente teve aí a gente conheceu a Rafa, né? A Rafa é uma bióloga que trabalha como veterinário. E foi a primeira fábrica, isso foi ano passado, né? Foi a primeira fábrica que a gente viu fazer um controle de pombos na forma da lei, isso é importante falar. Os pombos, eles são pragas que transmitem doenças aos humanos, né? Então, você tem zoonoses importantes que podem ser transmitidas através dos pombos, e com isso existe uma brecha
aí na legislação do IBAMA, que permite o controle desta fauna quando ela está em desequilíbrio e ela pode causar algum dano à saúde pública, tá? Então a gente tem legislação que permite que esse controle seja feito, tá? Ah, então tá bom. Então agora eu vou sair colocando armadilha na minha fábrica. Não são vocês. Vocês vão contratar um profissional especializado que tenha os registros necessários para fazer isso, né, Paulinha? Porque, inclusive, a empresa que faz esse tipo de controle tem que ter registro no cadastro técnico do IBAMA. Tem que ter uma autorização no órgão ambiental competente de cada estado. Exatamente. Então não é simples de ser feito, não é você fazer do seu jeito. Isso é muito importante de ser falado. Isso aqui é um trabalho feito por profissional. Isso aqui é para prevenir a transmissão de doenças através desses animais pro alimento e para os animais que ou são nossos animais de companhia, né? Ou são o nosso alimento também, que são os animais de produção, tá, gente? Então, hoje já existe esse controle feito por empresas terceirizadas. É um controle muito legal, muito bem feito. E para eles realmente não procurarem se abrigar lá, nem se alimentarem lá e nem viver lá, tá? Porque pombo transmite doença através dos alimentos. Então é por isso que a gente fala de controlar pombo, ok? Ficar atento a isso. Ok. Próxima pergunta. Como controlar outros pássaros, como, por exemplo, pardais? Ah, isso é muito legal, porque as pessoas acham que pombo é praga, mas acham que pássaros não são pragas. Não são pragas. E aí, Paulinha, você já deu até uma resposta muito legal uma Já, tô vez. até procurando aqui Tenta achar a esse clipping definição. dessa aí. É o clipe da IN, não é? Que define o que é pragas, não é isso? Então, a Paulinha vai procurar aqui esse clipping, inclusive na resposta que a gente deu para uma pessoa que perguntou, verdade? Que inclusive a definição de pragas pela IN 04. Pragas são insetos e todos os animais, tais como gatos e pássaros, capazes de contaminar direta ou indiretamente os alimentos. Exatamente. Então, ou seja, pássaro também transmite, por exemplo, salmonela, né? Então, se você está trabalhando em uma empresa que faz ração para aves de produção, então a gente está falando em frangos de corte, a presença de pássaros ali pode sim levar doenças para essas aves no campo. Então, assim, o que a gente tem que pensar, gente? Pragas, a gente tem que trabalhar com controle, evitando que ela venha para sua fábrica. Então, no caso de pardais e outros pássaros que às vezes a gente vê na área externa de fábricas, é o que a gente falou. Abrigo, acesso, alimento e água. Procura onde eles estão morando, onde eles estão fazendo ninhos e transformar aquele lugar num lugar que não é o ideal para ela. Para ela procurar um outro lugar que não seja a fábrica que produz alimentos para animais, tá? A gente está falando de realmente retirar essas pragas do ambiente ali em que ela possa causar um dano à saúde pública. Muito importante a gente frisar isso várias e várias e várias vezes, né? Próxima pergunta. Como vocês definem a periodicidade da dedetização? É mensal? Tem alguma regra? Não somos nós que definimos, né? Mas Não. eu acho que você pode responder isso. Isso melhor, Paulinha. Até aqui no corpo da N04 diz o seguinte: o programa de controle das pragas deve ser eficaz e aplicado de forma contínua. Os estabelecimentos e as áreas circundantes devem sofrer inspeção periódica com vistas a manter as pragas sob controle. Então, a gente não define. Tem fábricas que fazem um controle preventivo de insetos, então eles fazem essa dedetização de forma preventiva. Tem fábricas que fazem só esse monitoramento da incidência de insetos, e aí quando eles têm uma infestação, eles contratam uma empresa para fazer esse serviço de desinsetização. Então a gente depende da realidade de cada fábrica. A questão é que não existe regra. Tem fábricas que precisam de ter um monitoramento mais contínuo, seja ele mensal, ou às vezes até de 15 em 15 dias. Tem fábricas que não têm necessidade de que esse controle seja tão frequente. Então isso depende do que tem em cada fábrica. Se é uma fábrica que às vezes tem mais atração de insetos, né, por causa das matérias-primas que utiliza, esse controle vai precisar ser mais frequente. Fábricas que às vezes não têm essa atração de insetos tão grande, esse controle ele pode ser mais passado. Então não existe uma regra.
A empresa de pragas, ela consegue, junto com a fábrica, né, nessa avaliação, ver de quanto em quanto tempo vai ser esse monitoramento, essa detectação, mas não existe regra, tá? O importante é que você avalie o que você precisa para sua fábrica, defina a frequência, descreva essa frequência no seu procedimento e siga aquilo que está lá. E caso você veja com o tempo que precisa mudar ou que precisa aumentar a frequência ou que às vezes não está tendo tanta incidência e pode diminuir a frequência, não tem problema. É só você revisar o seu procedimento e colocar isso lá. Exatamente. A definição de frequência, gente, para tudo, de todos os procedimentos, é você fazer, definir uma frequência, monitorar se ela está funcionando, então beleza. Nós definimos aqui que a frequência, a empresa terceirizada avaliou todas as condições e falou o seguinte, não, o seu produto é um produto que não é tão atrativo para a praga, a sua atividade não é tão atrativa, a gente consegue fazer aqui um controle de 3 em 3 meses. E aí, de 3 em 3 meses, ela vai monitorar, por exemplo, as iscas. Ela vai monitorar aquele registro que você tem, que você anota se você está vendo praga na sua fábrica. Aí, beleza, ela vai de 3 em 3 meses. Chega lá, as iscas estão todas comidas. Os funcionários estão anotando que estão vendo rato para tudo quanto é lado, inseto para tudo quanto é lado, mosca para tudo quanto é lado. Ou seja, de 3 em 3 meses não está ok. Ela vai ter que fazer o quê? Uma ação mais efetiva e mais frequentemente, e você também vai ter que fazer outras ações para controlar os elementos facilitadores. A frequência ela vai sendo definida de acordo com que ela faz um diagnóstico da sua fábrica e você vai monitorando se está funcionando. Isso é igual limpeza, né, gente? As pessoas falam assim pra gente, como que nós vamos, qual que é a periodicidade, a frequência de limpeza do teto da fábrica? A frequência de limpeza do teto da fábrica é aquela frequência em que você olha para o teto da fábrica e ele está sempre limpo. Em algumas fábricas, essa limpeza vai ser de 3 em 3 meses, em outras fábricas vai ser de 1 em 1 mês. Tem que funcionar o seu procedimento, né? O monitoramento serve para você ver se está funcionando. Se não tiver, você age corretivamente e às vezes aumentar a frequência de visitas. Se estiver funcionando, você mantém do jeito que está. E se às vezes você, não, podemos tentar espaçar, vamos tentar espaçar. Funcionou? Beleza, espaça. Não funcionou? Volta e mantém a frequência anterior. Isso aí é tentativas que você vai fazendo e você vai monitorando e tomando ações com base nos dados que você está registrando e que você está interpretando. Para você ver que registro não é para inglês ver, né? Registro é para gerar dados que te dão informações para você tomar ações na sua fábrica. Exatamente. E aí, exatamente, às vezes, né, a gente precisa registrar as pragas por causa disso, né? Para a gente avaliar se o nosso programa está sendo eficaz. O que a IN04 pede é que seu programa de controle de pragas seja eficiente, né? E funcione. Inclusive esse registro, né, Paulinha? Às vezes a empresa de controle de pragas faz só controle de ratos. E nesse registro tem um monte de outros insetos que estão sendo observados lá e que não estão sendo controlados também. Então, assim, até para você ver se a empresa o que ela está agindo, as pragas que ela está agindo, né, essas pragas, estão de acordo com o que está sendo observado pelos funcionários todos os dias ali nas áreas. Exatamente. Pode ir para a próxima? Uhum. Como resolver a infestação de carunchos nas instalações e equipamentos? Nossa senhora, fazendo uma recepção de matéria-prima muito bem feita, não recebendo, né, cargas de matérias-primas, geralmente a granel, que tenham esse tipo de praga ali na carga. Quando a gente consegue pegar a presença, por exemplo, de carunchos, né, vivos na carga, é porque a infestação dessa carga está alta, você não pode receber de jeito nenhum, porque você vai infestar a sua fábrica inteirinha. Muitas vezes, às vezes, você não consegue pegar ali naquela coleta de amostra o caruncho vivo ali, né, ele não vem ali no seu calador, mas quando você tem a pré-limpeza ali antes de receber, antes de armazenar a sua matéria-prima granel, por exemplo, cacho de milho, você muitas vezes na pré-limpeza vê caruncho saindo ali. Então, assim, gente, o principal é não receber matéria-prima. Recebeu, infestou a sua fábrica, contrate uma empresa terceirizada que saiba fazer o controle de pragas de cereais, tá? Fiquem atentos, porque o que é muito comum? As pessoas começam a agir fazendo expurgos na fábrica e aí você vai lá na sua tulha, faz o expurgo na sua tulha, o que a praga faz?
migra para outro local. E aí, de repente, você tem sua fábrica inteira infestada e a gente já viu casos, né, Paulinha, de ter que parar a produção, retirar tudo e fazer um processo completo, né, de controle dessas pragas numa fábrica. E isso é muito complexo, gente. Vocês imaginam a fábrica realmente parar de produzir, tirar tudo que está lá dentro para poder fazer um controle dessas pragas, porque a infestação estava altíssima. E aí eu lembro muito, toda vez que alguém me faz uma pergunta dessa, eu sempre falo que tem que realmente chamar especialista que entenda do processo para fazer de uma forma coordenada, né? E que ao invés de piorar a situação, porque você consegue piorar essa situação, melhorar essa situação. Olha só, eu moro num condomínio, né, de casas, e aí o que que acontece lá? Tinha uma empresa terceirizada de controle de pragas que foi contratada para fazer o controle das 445 casas que tem lá. Então eles faziam uma ação coordenada. Eles começavam lá de cima e ia fazendo todas as casas dessa região, depois passava para as casas de baixo e para as casas de baixo. Então, ao longo de um mês, eles faziam todo o processo de controle de pragas. Por quê? O que que acontece? Quando você... E aí, isso foi uma coisa que a gente... Né, eu fui até conversar com eles para entender como que eles faziam essa ação. E eles falavam, quando você combate pragas nas residências daqui de cima, as pragas elas vão fugir. Aquele lugar ficou ruim para elas viverem. Então elas vão para as residências de baixo. Então a gente vem, combate nas de baixo e aí elas fogem para de baixo. E assim eles fazem uma varredura completa do condomínio. E é claro, gente, algumas pessoas não quiseram continuar pagando pelo serviço porque não achava que era justo vir na folha do condomínio, enfim. Seres humanos, né? As pessoas às vezes não entram num acordo e esse serviço foi descontratado pelo nosso condomínio. Quem gostava do controle de pragas começou a fazer o quê? Controlar sozinho. Então ele ia lá, chamava a empresa terceirizada, o controle de pragas vai lá e faz o controle na sua casa. E aí o que que aconteceu? Isso aconteceu comigo, com a minha vizinha, que é maravilhosa, graças a Deus. Ela controlou na casa dela, no caso foi formiga, ela estava tendo uma infestação de formiga. Em uma semana que ela fez o controle de pragas na casa dela, começou a ter infestação de formiga na minha casa. Elas apareceram do nada. E minha casa não é um lugar, o lugar que eu moro não é um lugar que tem infestação assim alta, né? Isso era realmente uma situação dela ali. Aí o que que aconteceu? Eu peguei, falei, nossa, Ana, tá tendo formiga na sua casa? Ela falou assim, nossa, tava lotada de formiga aqui. Chamei a empresa de pragas, graças a Deus, controlou. Aí eu falei, beleza. Tá Você bem mandou comigo. tudo pra mim. Aí eu falei assim, o que que tá acontecendo agora? Se eu vou lá e controlo aqui, eu devolvo tudo pra ela ou pro meu outro vizinho, que é o que vai acontecer. Então, a gente ali, nós, a nossa pequena comunidade, a gente se organizou para quando um vai contratar a empresa terceirizada, a gente também fazer ele perto. Por quê, gente? Porque senão a gente fica trocando pragas, né? E é isso, você faz expurgo numa tulha, elas vão para outra. Então, assim, se você tem capacidade técnica para fazer isso, tá tudo certo, né? Nós não vamos discutir, porque às vezes você é uma pessoa extremamente capacitada, tem os treinamentos necessários e sabe fazer isso de uma forma controlada. A nossa sugestão sempre é: contrate uma empresa terceirizada que sabe fazer isso da forma correta e que não vai piorar a sua infestação de pragas, né? Que vai resolver o seu problema com os menores danos possíveis para a sua produção, para as pessoas que estão aí, para os alimentos que vocês estão produzindo. Né, Paulinha? Sim. Próxima. Pode ser. Como controlar lagartixas? Então, gente, o que que acontece? Vamos pensar, né? A lagartixa, eu tô tentando imaginar aqui uma transmissão de doença através de lagartixa. O seu cliente abre lá o saco de ração, tem uma lagartixa dentro do saco, né? Então a gente, quando pensa em pragas também, a gente tem que pensar nos perigos que elas são, a própria presença e ser repugnante aquilo ali. O que que acontece? A lagartixa tá lá porque tá tendo inseto, né? Isso é igual quando a gente teve infestação de escorpião no fosso de um elevador. Fazendo limpeza nesse fosso de elevador, a gente descobriu muitos escorpiões. E aí, entrando em contato com a empresa de controle de pragas, o que que eles explicaram pra gente? Escorpião come barata. Então, você está tendo problema de barata aí na sua fábrica. E aí, o que acontece? Lagartixa é a mesma coisa, você está tendo problema de insetos. Então, é aquilo que a gente comentou antes. Se você não faz o controle, se na sua praga tem mosca, mas você só faz controle de rato, na sua fábrica, que eu falei? Na sua praga. Na sua fábrica tem mosca e você só faz controle de rato, você está esquecendo das moscas. É a mesma coisa se na sua fábrica está tendo lagartixa, por exemplo. Você está fazendo controle
roedores, mas você não está controlando insetos. Então, possivelmente, você vai ter que fazer um processo de desinsetização também. Como que você resolve isso se você faz um controle terceirizado, se você tem uma empresa contratada terceirizada? Registre isso, porque eles sempre deixam um registro para você colocar as pragas que você está encontrando na sua fábrica, para eles saberem quais venenos e como que eles vão agir para realmente eliminar essas pragas, ok? Para controlar essas pragas, né? Então registre e fala para ele, olha, eu tô tendo infestação alta desse tipo de inseto aqui, ou desse tipo de bicho aqui, ou desse tipo de praga aqui. Como que eu faço? Como que eu resolvo isso, tá? Fique atento a isso, registre e informe a ele. Desinsetização é uma coisa muito utilizada, né, Paulinha? Até por causa de proteção dos próprios funcionários mesmo, né? Em época de dengue, esse tipo de coisa. E aí, o que que você faz? Geralmente, eles fazem essa desinsetização no dia que não tem funcionário. E aí, tem que uma pessoa da fábrica, que geralmente é o controle de qualidade, acompanhar. A gente vai falar sobre acompanhamento? Não, pode falar. Tá, gente, então vou fazer um adendo aqui que eu falo muito, né, Paulinha? É Pode falar. super importante, gente, que você contratou uma empresa terceirizada. Perfeito, maravilhoso. Acompanhe o trabalho dessa empresa terceirizada, tá? Você tem que ver se tudo que ele prometeu lá no contrato está sendo realmente feito. Então vai ser um dia que não tem movimento na fábrica, ele vai lá fazer desinsetização, você não vai ficar atrás dele com o nariz pregado no veneno, não é isso. Mas você vai receber ele, vai esperar ele fazer todo o processo, vai receber todos os documentos que ele vai te entregar, falando o que que ele fez, o que que ele observou, quais as ações que ele te orienta a fazer, porque as empresas fazem isso, capina tal área, retira aqueles entulhos, né? Eles têm essa visão para realmente controlar pragas e que acaba uma visão muito do BPF, né? Porque é da limpeza e da organização. Então você Quais precisa. produtos ele usou também? Quais onde que produtos ele te aplicou. entrega, exatamente. Se tiver alguma coisa, olha, evita trânsito de funcionário em tal local, né, pelos próximos X dias. Então você precisa acompanhar esse funcionário. Não é porque eu contratei, larga ele lá solto, não, e deixa ele fazer do jeito que ele quiser, não. Acompanha, inclusive o mínimo que vai acontecer é você aprender muito, né, sobre esse assunto e ter história para contar aí para as pessoas. Então, assim, aproveitem. Eu falo que para mim, ter conhecido o André, ter ido para fazer um serviço nosso de consultoria no dia que ele estava lá, foi para mim uma sorte. A Paulinha teve essa mesma sensação quando ela conheceu ele. Então, assim, a gente acaba aprendendo muito, tá? E aprendendo também que a gente não tem competências técnicas que precisam ser contratadas através de pessoas que têm e sabem fazer isso muito bem, né? Sim. Próxima pergunta. E Hum. vai ser a última pergunta. Chegamos na última. Como evitar gato na fábrica? Gato na fábrica. Como evitar gato na fábrica? Controlando os elementos facilitadores. Se o gatinho está na sua fábrica, tem alguém alimentando ele, gente. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês, a gente ama animais, né? Eu tenho 250 cachorros, tenho gato, eu adoro, adoro de verdade. A Paulinha também tem animais. Não é pra maltratar, não é pra matar nenhum gato, pelo amor de Deus, tá? Mas você só consegue controlar a presença deles evitando dar alimentos. O que a gente geralmente costuma ver é que os gatinhos chegam na fábrica ali na hora do almoço, a turma está no refeitório, fazendo com maior amor e carinho, tratando aqueles animais. Então, se você gosta de animais, pegue, adote aquele gato, leve para sua casa e trate ele com todo o amor e carinho do mundo que ele merece, porque é maravilhoso. Inclusive, você se sente a melhor pessoa do mundo. Eu já adotei 200 animais e eu falo que é muito legal, porque você faz um bem danado e você se sente muito bem. Então, se você gosta de gato, alimente ele na sua casa e trate dele na sua casa, não na fábrica de ração, porque infelizmente eles também são transmissores de doenças e você está trabalhando com alimentos para animais. Você não quer que o animal que vai comer aquele produto que você está produzindo, adoeça, né? E nem passe doença para ninguém se for uma doença que for zoonose, ou seja, uma doença que é transmitida do animal para o homem, tá bom? Então, faça isso. Tem um exemplo super legal, né, Paulinha, de uma fábrica que estava tendo infestação de gatos, porque começou a fazer esse processo de alimentar, e dar carinho, e dar amor, e que é tudo muito lindo, tá, gente? Muito nobre, mas não pode ser feito dentro da área interna e nem externa ali da fábrica. Dentro do limite da fábrica. Dentro do limite da fábrica, porque você realmente atrai, ele começa a trazer outros amigos. E aí, o que ela fez? Tinha uma colaboradora que gostava muito de gato. Gostava e tinha vários. E ela já não tinha mais nem condição de pegar tantos, né, assim. Então, ela fez a captura desses gatos. E o que ela fez? Ela fez uma campanha de adoção.
E foi muito legal. E aí, a partir disso, ela conscientizou todo mundo da fábrica para não alimentar mais. E aí, realmente, a fábrica ficou livre desses animais, tá? E não é capturar e soltar em outro lugar, porque já fizeram essa pergunta pra gente. Gente, você só tá transferindo o problema para outra pessoa, né? Se ele foi para lá, lide com esse problema, faz isso, lida com esse problema, faz isso que essa menina fez, essa colaboradora fez, que foi maravilhoso, foi um processo lindo e foi super bem sucedido, né, Paulinha? Vários funcionários adotaram os gatos, né? Foi muito legal. Então, assim, façam o processo da maneira correta, tá bom? É assim que você lida com gatos na fábrica. A mesma coisa os cachorros, né? Se você alimentar, eles vão ficar, não tem jeito. Verdade. Eu já tô partindo para mais uma adoção já de cachorros. Um cachorro que aparece lá na minha casa, lá na minha área rural, né? E eu tô apaixonada. Ela é enorme, ela é a pretinha. Ela é enorme e a gente tá partindo para mais um processo. Eu tô alimentando ela, já vou tratar a micose que ela tá. E é isso. Então, assim, se você resolver alimentar, leve para você. No seu ambiente de trabalho não pode. Né? Sim. Tá bom, Paulinha? Finalizamos. Gente, é o seguinte, obrigada por estarem aqui com a gente, né? A gente teve muitas dúvidas se a gente falava sobre o controle de pragas, né, Paulinha? Porque às vezes a gente tá falando, eu queria que vocês soubessem que nós somos veterinárias, a gente ama os animais, né? Controle de pragas, quando a gente pensa em controle de pragas, a gente está falando do ponto de vista de realmente prevenir, fazer com que o alimento que você esteja produzindo seja principalmente seguro. Então, fiquem atentos aqui que nós estamos falando em controle de pragas para garantir que o alimento que esteja produzido na sua na sua fábrica seja seguro, né? Que tenha qualidade, mas que seja seguro tanto para o animal quanto para o humano, se a gente está falando de animais de produção. É isso que a gente tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com a gente a experiência que vocês têm de controle de pragas na fábrica de vocês. Ajuda muito, né, Paulinha? Quando você comenta aqui como que você faz, como que tá sendo, você acaba ajudando alguém que está numa situação que não sabe como sair dela. Então, compartilha com a gente e qualquer dúvida manda pra gente ou qualquer solução manda pra gente também. Pra gente poder compartilhar e contar a sua história aqui, né? Continue mandando dúvidas, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ficar juntando essas perguntas e montando. Verdade, gente, você olha pra Paulinha, ela tá atrás do computador com os dedinhos dela, né? Porque ela é super rápida e ela... Nossa, esse aqui vai ficar muito legal. Nossa, esse aqui vai ficar muito legal. E ela vai juntando as perguntas. Eu vou colocar aqui embaixo de novo para você o nosso telefone. Manda suas dúvidas, manda a sua história, manda a sua solução, manda o que você quiser, gente. A gente adora conhecer vocês, adora saber mais de vocês. É isso. E até o nosso próximo BPF no ar, né, diretora? Sim. Um beijo para vocês e até o próximo, gente. Tchau!